Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao episódio 11 do IntegraCast, o nosso podcast de varejista para varejista. Eu sou a Poliana Mantovanello, sou gerente de marketing no Grupo Boticário e, para quem não pode me ver, vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos e estou usando hoje uma camiseta na cor Bordeaux, que traz uma mensagem importante para o grupo. Somos uma Love Tech. Por falar em Love Tech, hoje o nosso assunto é produtos. Vamos falar de produtos em várias perspectivas, produtos tangíveis, produtos intangíveis, produtos digitais. E para conversar com a gente sobre esse assunto, vou chamar um super fera aqui. Mas antes de apresentá-lo, quero pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais, encontrem o Integra Varejo e ativem as suas notificações no Spotify, no YouTube. A gente está lá esperando por vocês a cada 15 dias, todas as terças. E hoje a gente recebe Gustavo Modena, que é gerente sênior de soluções digitais para o varejo aqui no Grupo Boticário. Seja bem-vindo, Gus. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Modena, vou começar me autodescrevendo. Eu sou um homem branco, cabelos e barbas escuros e hoje eu estou vestindo uma camiseta preta com uma mensagem aqui de diversidade, que é uma das nossas grandes teses aqui do Grupo Boticário. A gente apoia bastante esse movimento. Sempre. E hoje a gente veio aqui para conversar sobre outro assunto muito importante para o grupo, o cerne da nossa existência, que são produtos. Produtos podem ser tangíveis, podem ser produtos físicos, podem ser serviços que são intangíveis, podem ser inclusive produtos digitais, que é o que a gente faz aqui na nossa diretoria. Eu queria começar, Gus, conversando contigo sobre o nosso conceito que a gente entende por produtos hoje. É uma coisa tão abrangente, né? Então, como é que a gente pode entender, falar aqui para o nosso varejista, dentro dessa ampla gama de significados, como que você entende o conceito de produto? Legal. Bom, falar de produto é um negócio muito gostoso, né? Porque quando a gente pensa em produto, né, todo mundo fala, putz, é uma ideia genial. Às vezes, e ela normalmente é uma ideia genial, mas não basta ser só isso. Você sempre tem que pensar num produto de sucesso. Ele normalmente tem duas grandes frentes que ele precisa corresponder. Qual é a dor do cliente que eu tô atendendo e tô resolvendo? E não basta só resolver a dor, né? Quando eu olho, eu preciso fechar essa conta. Então, ao mesmo tempo que ele resolve um problema hoje, ele precisa também ser viável financeiramente para quem está criando esse produto, né? Então, hoje você vê muitas empresas, né, de sucesso com produtos geniais, mas também você vê que tem todo um business case por trás disso e tem toda uma tese que ele está tentando construir. Então, para um produto ter sucesso, eu digo que ele tem algumas etapas, né? Então, você tem todo um período de criar uma ideia, né? E uma vez que você tem essa ideia e você acredita que ela faz sentido, você vai para uma parte de testes. E é nesse momento que você testando o produto, vendo se tem um fit com o mercado, se você está tá respondendo uma dor, está fazendo sentido para o cliente, você faz os que a gente chama de protótipos, que é nesse momento que você não cria um produto até o final e quando ele estiver pronto, depois de muito investimento, tempo e esforço, você chega no final do dia e talvez ele não pare de pé. A gente faz os nossos protótipos, os nossos testes antes, né, para testar com o cliente, errar rápido, para corrigir a rota se necessário, rápido também, para chegar num modelo que seja tanto bom para o cliente, como também financeiramente viável para a empresa, né? Falou uma expressão importante. Ouvir o cliente. No fim das contas, o produto só existe por causa dele. Então, o atendimento dessa dor tem a ver com isso. É isso mesmo, e a gente tem aprendido bastante aqui no nosso canal B2B, né? Quando a gente fala nosso canal B2B, a gente está falando de vender soluções digitais para 4 ramos importantes que a gente trabalha aqui dentro do Grupo Boticário, que às vezes o pessoal não conhece e acha que não faz parte do nosso ecossistema, que são as farmácias, perfumarias, varejo alimentar, então supermercados e lojas de departamento. Quais são os produtos do grupo que a gente pode encontrar no supermercado, por exemplo? Legal, essa é uma ótima pergunta, né? Porque a gente sempre pensa o Grupo Boticário como nas marcas, lojas e franquias de marcas... O Boticário. O Boticário, quem disse Berenice e Eudora. Mas quando a gente fala do canal B2B, né? E a gente está falando de outros tipos de produto. Então a gente está falando de marcas como Australian Gold, Vult, né? Agora, recentemente, a gente fez compra do Dr. Jones, que é um ramo voltado para o público masculino.
Temos outras marcas dentro desse portfólio. A recém-lançada linha infantil da Pampers. Exatamente. E aí, quando a gente, a minha função de soluções digitais é vender a solução para esse tipo de varejista. Por quê? A gente acredita muito que as nossas soluções vão ajudar esse varejista a se estruturar melhor, né? Ter uma base de controle maior sobre os seus dados, sobre as suas informações, e com as nossas soluções digitais, a gente consegue alavancar as vendas dele. E por que a gente faz todo esse movimento? Porque a gente acredita muito que esse pequeno e médio varejista, que é o nosso grande foco, hoje ele tem uma dor que é a falta de digitalização e o falta de acesso a essas informações. E aí a gente entrou justamente nessa lacuna, nessa oportunidade. A gente acredita que as nossas soluções vão ajudar ele a se estruturar melhor, vender mais, e aí uma vez ele vendendo mais e crescendo, todo mundo cresce junto na cadeia. Então, hoje no canal B2B, como é que funciona? Nós temos o canal direto, onde a gente vende para os grandes varejistas desses 4 canais, e temos o canal indireto, que é o nosso foco, onde nesse meio do caminho a gente vende para o distribuidor, e o distribuidor, por sua vez, distribui esses produtos para esses 4 segmentos que eu acabei citando. Esse pequeno e médio varejista, hoje, ele é pouco digitalizado, né, pelo que a gente tem entendido. E aqui a gente viu uma oportunidade. Por que não tentar fortalecer o nosso ecossistema dos pequenos e médios varejistas? Porque ele crescendo naturalmente, o distribuidor vai crescer também, e aí o grupo Boticário cresce também, né? Então é uma cadeia ganha, 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 e é isso que a gente acredita muito. Não basta fazer e crescer sozinho, a gente quer que o nosso ecossistema cresça todos juntos. Então a gente está falando de clientes satisfeitos em 2 âmbitos. Em primeiro, o nosso cliente final, nosso consumidor final satisfeito porque ele encontra os produtos que ele quer e deseja em mais pontos de venda, fica mais fácil para ele comprar pela primeira vez, experimentar, repor aquele produto que ele já utiliza, e também o varejista que se torna nosso cliente numa relação B2B, de maneira que ele consiga sair da informalidade e fazer uma melhor gestão do negócio dele. Perfeito, é disso que a gente está falando aqui. E nesse sentido, você entende a função do product marketing, ou seja, o marketing de produtos, atuando nessas 2 frentes? Com certeza, sim. Eu acho que não existe uma estratégia de produto sem uma estratégia de marketing atrelado a ele. Obrigada, tamo junto. Não, tem que ser uma parceria aqui. Nada é sozinho aqui nesse projeto. E aí, o que isso significa, né? Por que eu falo que as 2 coisas andam muito juntas? Eu preciso entender a dor do cliente, certo? Então, entendi a dor e vi que esse varejista ele é pouco digitalizado hoje, né? Como é que eu ajudo ele? Com as nossas soluções digitais. Só que hoje, quando eu falo no meu canal B2B, eu estou falando de mais de 80 mil pontos de venda. É muita coisa. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E crescendo, né? A nossa meta é passar dos 100 mil nos próximos anos. E o que acontece? Eu ir de porta a porta vai ser um trabalho muito moroso. E aí que entra, eu acho, a parte do marketing para ajudar nessa divulgação do produto. Então, quando eu falei, estou criando um produto, eu entendi as dores do meu cliente. Eu testei esse produto e vi que tem fit, né? Eu fiz as minhas análises internas e vi que esse produto para de pé. Quando eu vendo para esse cliente, eu estou vendendo para 1. Como é que eu chego nos 80 mil? Né? E aí é um trabalho de formiguinha, mas também pode ser um trabalho altamente escalável via estratégia de marketing. E aí, por que as coisas andam juntas? Porque quando eu começo a fazer um bom trabalho dentro de um cliente e o marketing começa a divulgar, eu consigo provar e ganhar a confiança para eu penetrar no máximo possível de base, né? E aí uma coisa sempre anda junto com a outra, né? Um marketing sozinho, eu posso vender produtos, maus produtos fazendo as campanhas, mas isso não é sustentável no longo prazo. E ao mesmo tempo não adianta ter um produto excelente que eu não consigo divulgar e as pessoas não saibam. Então, as 2 coisas são muito conectadas e eu acho que para ter sucesso, elas têm que conversar e têm que andar juntas. Sim, parceria total, pode. Junto, sempre. Acredito muito nisso que você trouxe também, e inclusive nesse termo de confiança. Quando a gente fala em confiança, a gente concebe isso como uma construção de longo prazo, né? Não é logo de cara que isso acontece. E quando a gente fala de uma relação com o cliente que se dá de maneira recorrente, né, de compras que acontecem ao longo do tempo, você acredita que
as características do produto são mais importantes ou o ponto de venda onde ele encontra? O que você acha que é determinante para que haja uma relação de longo prazo entre um cliente e uma marca? Legal. Como eu falei um pouquinho antes, eu acho que a palavra-chave é confiança, né? O cliente, no final do dia, ele está afim de um bom produto, ele está afim de um bom atendimento, de um bom serviço. Mas depois, para ter uma relação de longo prazo, a gente está vendendo a nossa confiança. Ele está comprando a experiência, a proposta de valor. Então, uma vez que eu conseguir entrar dentro desse cliente, para mim é muito mais interessante eu garantir que eu estou fazendo um bom trabalho lá dentro do que eu abrir novas portas desesperadamente. Porque isso eu posso até ganhar uma base grande de clientes. Só que no longo prazo, isso não vai se sustentar. Então, o que a gente tenta construir, e eu acho que como o Grupo Boticário faz isso muito bem, e aí eu tô extrapolando aqui fora de soluções digitais, quando o cliente compra o nosso Malbec, por exemplo, ele está comprando a experiência do Malbec. Quando a gente vê as nossas propagandas, a gente fala de amor, fala de paixão, fala do fogo, e o Malbec é o meio para chegar nessa proposta, nessa experiência. E eu acho que é isso que a gente tem que vender, a confiança. O cliente, no final, ele tem que comprar o produto do Grupo Boticário, ou uma indicação, uma recomendação, porque ele acredita e ele sabe que para eu colocar isso no mercado, foi testado, foi validado e tem toda uma experiência que a gente vai promover a ele, que ele não vai se arrepender. E é isso que o cliente, eu acho, na minha visão, é o que importa. É esse relacionamento de longo prazo, porque penetrar para cair logo na sequência não faz sentido nenhum. É justo, acho que é a construção em conjunto, né? A beleza de crescer juntos, afinal é nisso que a gente acredita. É isso, não pode ser nada sozinho, eu acho que e hoje você crescer sozinho não faz sentido, né? Você vê muita cooperação entre as empresas até concorrentes em alguns momentos, mas com a centralidade no cliente. Que né? se associam, né? Para que juntas possam evoluir. Nesse sentido, você trouxe um pouco sobre a teoria, né, da criação de produtos, desde a ideação até que ele chegue naquele modelo pronto e ideal para o consumidor final. E ela passa por uma etapa que você falou que é da prototipagem, testes, avaliação. Vamos agora nos transportar um pouco para o lugar do pequeno e médio varejista lá na ponta que está construindo o mix de produtos da loja dele. Vamos imaginar agora que ele está escolhendo as compras que ele vai fazer. O que eu vou botar na minha prateleira? Você tem uma dica da melhor maneira de escolher ou de fazer esses testes já na realidade do varejo? Não pensando na indústria, mas sim no varejo? Como ele poderia fazer isso? Legal. Olha só, essa é a pergunta do milhão, né? Não vamos sei se eu vou responder essa. Mas vamos lá. Eu acho vamos garantir o sucesso. Acho que o ponto principal, né? O varejista, ele sempre tem que tentar se desafiar. Então, óbvio, tem uma recomendação de produtos que ele vai seguir e tem os curva A da vida que você tem que ter na sua loja. O que é curva A, ABC? Legal. Curva A, ABC, né? O curva A são os produtos que mais giram na sua loja. Você precisa ter eles que são os que atraem o público para entrar na sua loja, né? E sem eles, você não tem fluxo. Uma vez que você tá com o cliente dentro da loja, aí você vai para o que a gente chama do cross-sell. Você tenta aumentar a cesta desse cliente com outros produtos dentro desse portfólio. E aí que é a pergunta do milhão. Como é que eu monto essa cesta de produtos? A composição ideal, né? Para cada tipo de negócio. Exato. E aí você pode fazer isso de diversas maneiras. Tem o feeling, tem o sentimento de falar, cara, eu sei que eu preciso ter essa linha, porque é essa linha que vai chamar. Mas você tem muito hoje as ferramentas digitais. Então você tem dados e informação para fazer isso da melhor maneira, né? E aí que é o pulo do gato, que você começa a se diferenciar dos concorrentes, né? Hoje, com acesso à informação, quem não usa isso está deixando dinheiro na mesa, né? E é isso por isso que a gente está entrando nesse ramo de soluções digitais, porque a gente acredita que uma vez com uma estratégia básica de produtos, né, que montei minha gôndola, como é que eu faço para ter um mix ideal de portfólio? Ou talvez eu tenha hoje a curva ABC e eu tô falando que um produto é B ou curva C, que pouco vende, porque talvez eu não esteja incentivando ele direito. E aí que tá... E os dados me ajudam a enxergar isso? Total. Então assim, eu vou tentar dar um exemplo do que a gente está fazendo na prática.
né? Hoje nós temos dentro do nosso portfólio um módulo de sistema de gestão, que é o ERP, é o core do varejista, quem garante a estruturação e dá todo o acesso às informações. E a gente tem as soluções satélites, que eu posso dizer assim, que são soluções de CRM, então um programa de fidelização para o cliente. Você tem um módulo de e-commerce, que habilita um novo canal de vendas para eles. E entre outras soluções. Qual que é o meu ponto aqui? O módulo de gestão, ele vai te dar acesso a essas informações. O programa de fidelização é um jeito que eu consigo falar para a Poli e voltar para essa minha loja com recorrência. Então eu consigo, Poli, você fez uma compra aqui e você ganhou pontos para trocar numa outra compra. Ofereço benefícios para gerar fidelização. Exatamente. E aí uma vez que você volta na minha loja, eu consigo fazer ações promocionais para tentar te incentivar a comprar mais ainda, né? E é isso que a gente está tentando vender para o varejista. Como é que eu consigo te alavancar, fazer suas vendas explodirem, né? Então, hoje eu não vendo no canal online. A gente tem uma ferramenta para te permitir isso. E quando eu falo canal online, aí a escala, você pode vender aqui, estamos aqui em Curitiba, a gente pode vender para um cara que está lá no Acre. Porque não tem mais barreira. Mas canal online, você está falando só de e-commerce? Eu tô falando mais de e-commerce aqui. E a gente tem também possibilidade de fazer venda por WhatsApp, social commerce? Legal. Ou ainda não? Temos essa possibilidade também. Essa é uma outra ferramenta muito legal que a gente tem dentro do nosso portfólio, né? E a gente tem visto que o WhatsApp é a ferramenta de trabalho hoje dos nossos varejistas. Todo mundo quer o contato com o WhatsApp. E essa ferramenta, né? Ela é muito legal porque você tem uma parte que é automatizada, então você consegue otimizar muito e acelerar o atendimento. Então, enquanto o vendedor está vendendo na loja, o cliente está falando com o robozinho e já garantindo, já se introduzindo, falando quais são os produtos, a cesta de produtos já está sendo montada, e aí o atendente ele pode ou não entrar nesse fluxo, mas se ele entrar, ele já vai entrar com a conversa muito andada e já só para finalizar o pedido. Então, isso está gerando muita eficiência e aumentando a produtividade do nosso varejista. Então, E hoje não adianta, né? A gente, mais um exemplo de dor. O cliente, ele quer falar no WhatsApp, mas o robozinho só não é suficiente. Ele sente a falta de falar o touch a touch com o vendedor, né? Ter aquele tratamento mais pessoal. E aí essa ferramenta, ela consegue mesclar esses dois... Transitar. Esses dois universos. E isso foi um negócio que a gente foi aprendendo na prática, né? Falou, o e-commerce é muito bom? É muito bom. Mas falta aquele contato pessoal, que é o WhatsApp. Né? E aí essa ferramenta permite essas duas possibilidades, né? Eu posso fazer tanto a compra autosserviço, onde eu faço a compra, boto no carrinho e fecho, como eu posso transitar entre o e-commerce e o WhatsApp e ficar tirando as dúvidas para depois finalizar no e-commerce de novo. Então são todas as possibilidades que a gente tem ofertado, né? Tem oferecido para esses varejistas e que tem tido bastante retorno e bastante interesse por parte deles, né? Na prática, a gente está dizendo que você consegue atender um negócio varejista de ponta a ponta com as soluções digitais. Total. Eu estou falando que a gente tem tantas soluções de gestão, então para melhor controle do dia a dia, né? Temos também solução para gestão financeira, então ele consegue ter acesso às informações de fluxo de caixa. Tô fechando positivo ou não tô fechando positivo? Eu vendo pra caramba, mas não sobra dinheiro, então a gente... Onde está o ralo? Onde está o ralo, né? A grande pergunta. E a gente tem essas soluções, mas também a gente tem soluções que alavancam as vendas. E aí eu tô falando, né, do programa de fidelização, tô falando dessa solução de WhatsApp, um novo canal de vendas via canal online, que hoje com a pandemia explodiu, né? Então é muito difícil você não encontrar alguém que não venda no online, né? Na verdade, mas a gente encontra bastante, né? Então, esse que é o ponto. Por isso que a gente está aqui. E eu acho que é esse o grande valor, né? A gente está tentando vender as soluções que já são integradas. Então, a gente está oferecendo para o cliente uma proposta de valor, e aí voltando à questão da confiança. São soluções que a gente, até algumas delas, utiliza aqui dentro das nossas lojas e franquias, que a gente fala, talvez eu tenha que oferecer isso para o meu varejista. Porque... estruturando ele e melhorando a gestão de ponta a ponta, toda a cadeia vai ganhar. É muito, muito legal a gente observar como a gente consegue integrar as soluções, elas podem ser todas
adquiridas pelo varejista em conjunto, mas ele também pode escolher módulos separados se ele entender que a realidade dele é esse no momento. Exato. Como eu falei, o importante é entender qual que é a principal dor desse cliente. Cada um deles, cada realidade de negócio. Então, como estratégia de produto, né, estratégia de portfólio de produto, a gente monta ele o mais completo possível. Mas a polivarejista talvez não precise da ferramenta A, da ferramenta B. Ela precisa só da ferramenta C. E é essa ferramenta que eu ofereço para você. Então, o nosso time comercial, quando ele faz a aproximação e a prospecção junto aos clientes, a gente, antes de oferecer, a gente pergunta: qual que é o seu problema? Como eu posso te ajudar? E eu acho que essa mudança de percepção do time comercial que tá fazendo todo sentido, né? Eu não quero vender por vender, esse não é a nossa proposta, né? Eu vendo produtos de cosméticos. A solução digital é um habilitador para eu vender mais cosméticos. E aí é isso que a gente tenta fazer. Então, o que você precisa, qual dor eu tô te ajudando a resolver, para que você cresça e a gente juntos crie um ecossistema, o maior ecossistema de beleza do mundo. Vamos todos fazer parte desse movimento. Muito legal. E agora que a gente mostrou, né, como os varejistas podem transitar entre esses dois universos, tanto com aquilo que são produtos e serviços para fazer com que o negócio funcione melhor, quanto aqueles que ajudam o cliente a se sentir mais feliz e voltar, vamos tentar mostrar para eles também um caminho para conhecerem um pouco mais sobre produtos, se informarem, cursos, leituras, o que você acompanha para se manter sempre ligado nas novidades, nas tendências do mercado. Você ouve podcasts, você gosta de consumir informação em qual meio que você recomenda para as pessoas? Eu acho que os podcasts, estamos aqui, né? Acho que é esse especificamente aqui, IntegraCast, fica a dica. É um jeito, acho, muito gostoso de aprender, né? É muito leve, não é aquela coisa maçante que você sofre, né, para aprender, né? Não é algo mais natural. Você podia estar ouvindo a música como você pode estar ouvindo um podcast. Então acho que é muito legal, mas obviamente, né, a gente tem grandes livros e que ensinam muitas coisas, né? E eu particularmente gosto muito de um que chama Pense de Novo. O que ele fala basicamente? Que você sempre tem que se desafiar e ver, será que eu estou fazendo o melhor que eu posso? Né? Será que o meu modelo, ele é vencedor, mas será que ele pode ser mais vencedor ainda? Né? E eu acho que é um livro super legal para a gente se autodesafiar no trabalho, né? E aí, fazendo até um exemplo que eu falei, putz, como é que eu consigo dar um exemplo de produtos que aconteceu isso, né? Então, no passado, quem lembra que Nokia era líder de mercado de celulares, né? E se eu não me engano, lá para 2007, quando foi lançado o primeiro iPhone, a Nokia, ela tava líder de mercado, o meu produto tá vendendo super bem, vou deixar esse cara aí lançando esse negócio meio diferente, mas não vai dar muito sucesso. E aí o iPhone lançou, obviamente, como qualquer primeiro produto tem as suas deficiências e problemas, mas a Apple não parou seguidas por melhorias, e a Apple não parou por aí. Mas a Nokia olhou aquilo lá e falou, beleza, tô líder de mercado, meu produto teoricamente é muito bom e eu não vou fazer nada. E deixou de lado. E aí a Samsung entrou em 2009 com outra proposta também, e aí a Nokia demorou 4 anos para mudar o sistema operacional dos celulares dela. E aí que tava o pulo do gato. 4 anos na frente, principalmente na tecnologia, é muito tempo, né? E aí, o que aconteceu? Final da história, demorou muito, né? Tava com uma verdade absoluta na cabeça de tenho o melhor produto do mercado, sou líder e é isso. Não olhou para a concorrência que estava crescendo, né? E aí, quando foi olhar, já era tarde, né? Então, tentando fazer um sumário de tudo que a gente falou nesse case, o que acontece? Demorei para agir, porque eu achei que eu estava com a minha verdade absoluta que era certa, era o modelo ideal. E aí, quando ela foi agir, agiu tarde. E quando ela começou a agir, a Apple já estava crescendo, a Samsung já estava grande. Muito na frente. E aí, o que acontece? Hoje ela até tem alguns celulares,
Mas quando você pensa na Nokia, e aí vem a importância do marketing, você lembra da Nokia com o jogo da cobrinha, com aquele ringtone clássico deles. Mas eles têm celular de tecnologia. Na verdade, quando eu penso na Nokia, eu penso que eu vou trocar meu celular num Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Exatamente. Pegou e essa fama. mensagem que pegou fama. E isso é a beleza do marketing. Se você não tivesse trabalho, né? Se você não trabalha esse marketing todo o tempo, e aí a Apple para mim é referência nisso, todo ano você sabe que tem um lançamento, eles param o mundo inteiro e fazem uma baita apresentação de um produto que você sabe que é bom pra caramba, só que é um acontecimento. E você linka a Apple, linka a Samsung a grandes tecnologias. E você sabe que a Samsung tem os celulares que são super baratos, são super básicos, só que você sempre atela a Samsung, a qualidade, a tecnologia. E aí quando você vê a Nokia, ela tem tecnologia e tem qualidade, só que ela ficou com uma marca atrelada mais antiga, a algo mais antigo. Então, sumarizando tudo que eu falei, é importante você sempre se autodesafiar. Será que eu tô fazendo melhor? E time que se ganha, se mexe. Acho que esse é o grande lema, né? A gente sempre tem que falar, será que é o melhor? Tô ganhando, mas será que eu tenho que fazer alguma coisa para continuar ganhando mais para frente, né? E eu acho que esse é o exemplo que para mim é matador, né? De alguém que não fez isso, que não pensou de novo, e quando foi ver já era tarde, e aí ficou com uma marca atrelada a algo muito atrasado, que não funciona, né? E na verdade nem é isso mais hoje, só que já pegou, né? E agora para mudar é difícil. Vai ser difícil, de fato é bem desafiador. Então, o nosso varejista, vamos só fazer um resumo aqui dos recados que a gente deixa. Então, como tendo muito valor nessa conversa, é importante olhar para o passado, para conhecer seu histórico, para ter o feeling daquilo que dá certo, mas ao mesmo tempo esse histórico subsidia e alimentar o sistema, que vai ajudar a fazer projeções, né, daquilo que a gente deve fazer para o futuro. E a gente também precisa ter um olho no nosso resultado atual, no nosso futuro de curto prazo. Se está dando boa, pode muito bem continuar dando boa, mas a gente também precisa olhar o futuro de longo prazo para entender as adaptações necessárias, que é esse exemplo que você trouxe. Perfeito, Paula. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar das nossas essências, né? Então, da onde que a gente veio e como que a gente chegou até aqui. Chegamos até aqui, mas a gente pode ir muito mais longe. E aí a gente sempre tem que pensar em como fazer isso, né? Então, o contato próximo com o varejista, e eu falando aqui da minha cadeira como estratégia de produtos e como alavancar esses canais no B2B, eu sempre tenho que me desafiar e entender qual que é a dor desse varejista, qual que é a necessidade dele. E é nela que eu vou atuar, porque é aí que eu posso agregar valor e gerar confiança desse varejista, porque tudo está pautado nisso, é a confiança, é a meu posicionamento como marca, como proposta de valor, como experiência que eu vou dar para ele. E relacionamento de longo prazo. Total. Por isso que prezamos. É isso. Maravilha, meu querido. Para a gente fechar essa conversa tão valorosa, eu vou te pedir aquela dica de ouro, aquela perolinha que hoje você sabe, mas que alguns anos atrás você não sabia e você gostaria que alguém tivesse te contado, ia te fazer cortar alguns caminhos, ia te dar alguns atalhos. Pensa numa dica para o nosso ouvinte, alguém que está nos assistindo nesse momento. Legal. Acho que em uma palavra, escute, ouça. O que o cliente tem a dizer, ele é fundamental para o que você está fazendo, né? Então, não importa você ter, como eu falei, a ideia mais genial do mundo, a coisa mais legal do planeta. Se não tiver alguém que compre a sua ideia, ou que veja valor nisso, você vai ficar com a ideia para você e é só isso. Então, acho que eu posso pensar um pouquinho aqui. Eu assumi essa cadeira faz 1 ano e meio, basicamente, né? E me deram o desafio de criar o portfólio de soluções digitais para o varejo, para o canal B2B. E isso, né, foi remoto, né? Eu estava num call, fechei o computador, eu na hora falei, não, beleza, conte comigo, vou fazer. Fechei o computador e falei, nossa, por onde eu começo, né? E aí, acho que foi um desafio muito legal, né? A gente evoluiu bastante, né? E como eu começo, eu não tinha nem equipe, né? Então, foi um negócio muito maluco. E aí, eu fechei o computador e falei, nossa, não faço a menor ideia. E aí, quando você vai, né, para pensar e fala, beleza, vou começar pelo começo. E aí, o começo era, vou entender
quem são meus varejistas? Quem que é o meu público-alvo? O que eles estão precisando? E aí, a partir disso, dessa escuta, eu fui pegando, né, junto com o time, quais são as soluções que esse varejista precisa. Então, no começo, a gente pegou as soluções que já estavam mais fácil acesso, para a gente ter um portfólio mínimo, e agora que a gente tem o esqueleto, a gente consegue escolher a melhor solução de acordo com a necessidade do nosso cliente, né? Então, se eu tenho algo para falar escuta ativa, né? Tipo, você tem que ouvir o que o cara tem para dizer, o que o cliente tem para dizer, porque no final do dia é isso que importa, é a centralidade no cliente, é foco no cliente. Então, se você resolver uma dor e ele ganhar a sua confiança, é aí que você tem a oportunidade para crescer junto com ele, né? E eu acho que com a confiança você faz todo o resto. Então, você pode experimentar junto com ele e abrir o jogo. Falar, olha, tem uma solução nova aqui, não sei se funciona, posso fazer um piloto com você? E acho que essa troca é muito rica, né? Porque aí você faz os testes de novas soluções, vê o que deu certo, o que deu errado, volta, mas essa transparência com o cliente é fundamental, né? Só faz com que todo mundo cresça junto. É isso. Maravilha! Eu te agradeço demais pela generosidade em compartilhar todo esse conhecimento com a gente, por estar aqui com a gente no nosso querido IntegraCast. Obrigada de coração. Legal, Polly, muito obrigado. E é isso, nos vemos por aí. Depois dessa conversa super rica, quero convidar vocês mais uma vez a seguir o nosso ecossistema de canais Integra Varejo. A gente se encontra daqui a 15 dias no nosso novo episódio. Obrigada a todo mundo, até lá!